Queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que a palavra de Deus fala que excede todo entendimento. Nós queremos nessa noite trazer essa palavra de Deus ao coração dos irmãos. Acredito que todos já se nutriram hoje, já almoçaram, já lancharam. Agora nós nutrimos o nosso corpo fisicamente. Agora nós queremos que você tire um tempo aí para a gente nutrir-se espiritualmente, que também faz parte da vida do homem, né? Então, primeiramente, gostaria então de fazer alguns avisos. E o primeiro dele é que a nossa ceia ficou para o dia 25 de julho, né? Agora o último domingo, então domingo que vem, dia 25, não nesse domingo, no outro, é a ceia do Senhor, tá bom? Todo mundo se prepare e venha, aqueles que puderem. Nesse domingo, gostaria de convidar também os irmãos, estará conosco, fazendo uso da palavra, ocupando o púlpito da Quinta Igreja, o pastor Felipe da Igreja Central, né? Então, muitos não conhecem a oportunidade para conhecer o nosso irmão, pastor Felipe. Pedimos também que vocês acompanhem os cultos da sua igreja, da Quinta Igreja, né? Compartilhe e faça parte dessa transmissão também, né? Você mesmo, como nós já falamos, é aquele que vai ser o ganhador, né? Aquele que ganha, quem participa, quem faz parte dessa transmissão. Quinta-feira, como nós estamos fazendo aqui agora, 18 horas, e domingo também, às 18 horas, domingo com presencial e online. Queremos também agradecer aos irmãos quanto à manutenção da igreja, né? A manutenção da igreja está bem, graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Mesmo longe, os irmãos têm conseguido manter os trabalhos da igreja. Isso tudo faz parte da membresia, manter o trabalho da igreja. Isso nós queremos agradecer. Feito isso, irmãos, gostaríamos de ler a palavra de Deus nesse momento, para a edificação das nossas vidas. Nós estamos naquela toada, né, de parábolas da Bíblia. Nós terminamos o Mateus, passamos para Marcos agora. Vamos à parábola da semente, né? Marcos 4, de 26 a 29. Diz assim a palavra do Senhor, parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, essa parábola aqui, ela é só registrada aqui em Marcos capítulo 4. Você não vai encontrar em outro evangelho. Ela é só em Marcos capítulo 4, né? Então, ela fala do quê? Ela fala do crescimento imperceptível da palavra de Deus, né? E essa semente ela é semeada ao mundo pelos atos de Deus mesmo. Deus, então, com o seu amor, de todas as formas, ele aplica essa palavra a todos vão ouvir a palavra, outro texto da Bíblia diz, né? E depois virá o fim. E aí o clímax final é o julgamento final, quando ele fala no último versículo aí, né? Que vai passar a foice. Aí então, depois que todos ouvirem, ninguém tem mais desculpa, né? Eu não ouvi pregação, não ouvi profeta, aí então não tem, a palavra de Deus então, ela já foi pregada, então aí vem a colheita, né? Aí vem a foice, aí vem o julgamento final de Deus. É chegada a ceifa, no versículo 29, no seu final vai dizer. Então, essa parábola ela é pequenininha, mas é de um tamanho de ensinamento enorme, irmãos. Então, olha ela, lê ela de novo, então você vai ver. Eu li assim baseada na Bíblia Shed, né? Então os irmãos que têm outros comentários também podem dar uma olhada aí. Feito isso, irmãos, vamos para louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 194, Morada Feliz.
Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, pacientes podemos penar, se sofrermos com Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Cantado o hino que fala dessa morada que todos nós um dia estaremos, né? Vivendo com Cristo para sempre e sempre. Vamos orar, pedindo a Ele que Ele nos capacite, que Ele nos faça idôneo, que Ele nos faça capaz de estarmos sendo chamados os teus filhos e fazer também parte desta morada feliz. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos nós mais uma vez, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Porque sem ela, Deus, essa misericórdia que se renova cada manhã, nós não podemos, Senhor, falar contigo nem chegar na Tua presença. Mas o Senhor nos convida de novo para participarmos, assim confessarmos, Senhor, os nossos pecados. E, ó Deus, nós confessamos nesse momento aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, aquilo também que devemos fazer e não fazemos, é pecado. E nós queremos aqui, ó Deus, te pedir que o Senhor nos perdoe. O Senhor é o único Deus capaz de perdoar os nossos pecados, é por isso que nós estamos aqui. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar, a andar nos teus caminhos, Pai, como filhos realmente obedientes, filhos que querem morar numa morada feliz e assim, ó Deus, fazer parte do teu reino, tanto visível agora como também o invisível que o Senhor conhece muito bem. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude a entender a tua palavra e nós queremos, Pai, te pedir nessa noite que o Senhor nos abençoe, nos ajude e, ó Deus, faça a gente entender aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja. Edifica, Senhor, a tua igreja e que a cada irmão também tenha essa disposição no coração, através dos cânticos, das orações, da palavra, eles possam estarem dispostos, a Deus, a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos então para a edificação das nossas almas, vamos ler 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 5, 2 Reis 5, de 1 a 19. Eu creio que os irmãos conhecem esse texto, já ouviram muitas das vezes, né? Mas nós queremos ler mais uma vez, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova sempre, a cada tempo, né? Nós queremos então, irmãos, contar essa história aqui de Naamã, né? Mas parece que nós temos vários personagens aqui, né? Que é Naamã,
que é o profeta Eliseu, que são os reis da Síria e de Israel, mas nós queremos falar de uma pessoa que está nesse contexto que não tem nem nome. E ela vai fazer a grande diferença, né? Então, como fazer a diferença? Nós vamos basear no nome, ou melhor, nessa menina, nessa jovem que não tem nome, né? Então, nós queremos então ler a palavra de Deus desta forma. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da tua lepra. Então, eu gostaria de ler até aqui, mas a história ela vai até o 19, né? E nós então falamos dessa menina, que ela fez uma grande diferença na casa de Naamã. Qual que é o contexto então dessa história, né? O título é Como Fazer a Diferença, né? Então, o que nós vemos nesse texto? Uma menina que foi levada como escrava para um lugar distante da sua terra, sem a sua mãe, sem os seus pais, sem os seus parentes. E aí nós vemos então esse texto dizendo, eu já disse para os irmãos que tem personagens super importantes aqui, que é o caso de Naamã, Eliseu e os reis, né? Mas eu quero falar que quem faz a diferença hoje nesse texto é essa menina, sem nome, né? Ele fala uma menina e depois ele vai falar uma jovem no versículo de número 4, né? Então, a pergunta é como fazer a diferença em um mundo cheio de influências? Influências negativas, né? Quantas influências negativas nós estamos tendo hoje? Influências que nós vemos aí arraigadas em todos os lugares, né? Nós não vamos nem enumerar, porque em todas, vamos dizer assim, quase todas talvez, instituições, nós vamos ver influências que não coadunam, que não combinam com o Evangelho, que não combinam com Deus, que não combinam com os filhos de Deus. Então, como fazer a diferença, então, em um mundo cheio de influências? Então, hoje nós queremos então dizer que nós podemos fazer a influência olhando para essa menina. Primeiro a gente gostaria então de ver essa história, né? A história da serva de Naamã faz nos crescer e também nós somos desafiados a não sermos indiferentes, mas fazermos a diferença onde Deus nos colocou, né? Tem gente que chega em algum lugar por não estar bem ali, por algum motivo, né? Essa menina tinha tudo para não fazer nada, ficar emburrada, ainda mais uma jovem, né? Ficar ali sem fazer nada, mas ela ensina que a gente deve crescer. Ela encontra ali desafios. Quais são os desafios? O desafio é aquele homem doente na sua frente, né? Talvez quando vestia aquela farda, em que ele era um herói de guerra, e naquele tempo os irmãos, se assistirem o filme, vão ver, os homens heróis de guerra cheios de medalhas, né? Cheios de brevês de guerras. Então nós vemos então esse homem, quando ele estava fardado, era um homem super poderoso, era um grande herói, respeitado na Síria, né? Mas quando ele tirava aquela roupa, e a menina fazia parte dessa vida dele, quando ele tirava a sua farda, né, ele demonstrava no seu corpo as dores da lepra, né, aquelas feridas que apareciam no seu corpo. E ali então a menina estava desafiada
a fazer alguma coisa por aquele homem. E ela, irmãos, desde já nós podemos falar que essa menina, ela fazia parte do povo de Israel, e Deus era o povo de Israel, e ali tinha o profeta Eliseu, e ali ela viu muitos milagres, né? E ela falou sem pensar, ou pensando mesmo, falou sem medo. Se esse homem, se o meu Senhor conhecesse, né, o profeta curaria. Versículo de número 3, 5:3, ela fala com a tamanha convicção, né, daquela menina, ou de pessoas que viram o milagre. Então nós não podemos aí ficar calados diante das coisas que nós vemos, um mundo terrível, onde Deus não pode atuar. Nós temos que mostrar para esse mundo o Deus maior do que os nossos problemas, né? Então, essa menina, então, ela faz a gente pensar no crescimento, ela faz a gente ser desafiados a ver algum problema e não ser indiferente, né? Fazer a diferença onde a gente está. O que é, irmãos, indiferença? Indiferença, então, ela é denominada pelo dicionário como característica de quem se mantém tranquilo, né? Diante das dificuldades, diante dos problemas. Por exemplo, essa menina podia ficar tranquila, olhando aquele homem, né, todo leproso, todo doente, né, ficar, não mostrar preocupações. E isso é indiferença, né? Não demonstrar preocupação, se comportando de forma indiferente diante de algo ou de alguém. Ausência de interesse, mas ela olha e demonstra interesse, né? No versículo 3, ela vai falar que ele pode ser curado. Falta de consideração, isso é indiferença, sentimento de apatia, condição de quem não se deixa influenciar pelos sentimentos. Ou seja, alguém vai dizer assim, o mundo está se acabando e a gente não está nem aí, né, com aquilo que está acontecendo. Mas isso não era o caso dessa menina. Ela viu aquele homem, um herói de guerra, um super respeitado, né, pela sua posição, e viu que ele tinha dificuldades. E assim, irmãos, nós podemos fazer uma das aplicações, é que os homens, todos eles têm alguma coisa aonde que Deus pode entrar e fazer um milagre. Esse camarada aqui era a saúde. Nós podemos olhar financeiro, nós podemos olhar no casamento, nós podemos olhar na criação de filhos. Às vezes a gente tem dificuldades e nós então precisamos de Deus em nossas vidas. E essa menina aqui, ela aponta a Deus na vida de Naamã. Durante o longo da história, a tensão entre Israel e Síria, voltando para o texto, o contexto e o panorama do texto, sempre mantiveram guerras, né? Então era algo muito frequente, com muitos choques, né? As guerras entre Israel e Síria. Então, em uma dessas batalhas, então, é que Naamã vence e leva essa menina escrava para a sua casa. E ali, então, ela ficou a serviço da mulher de Naamã, e ela vendo esses problemas, então ela resolve falar que tinha um profeta em Israel. E ela, ao chegar nesta casa, esta pequena menina se deparou com um quadro bem desafiador, como nós já falamos. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra, o texto vai dizer, versículo de número 1. A lepra, irmãos, era uma das doenças, né, mais temidas da época, naquela época, né, e em algumas formas era muito contagiosa e em muitas situações também incurável. Mas a menina, ela fez a grande diferença na vida de Naamã, dizendo, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Algumas aplicações para nós. Ela afirmou com certeza, ela tinha fé. Nós vamos dizer assim que quando essa menina foi para o culto, né, ela aproveitou aquele momento. Quando ela foi para a escola dominical, ela aproveitou aquele momento para aprender, para ver, para afirmar realmente com a fé que ela tinha, diante do versículo de número 3, o profeta cura, em nome de Deus, vai lá que ele vai te curar. Ela tinha uma grande certeza que ela não titubeou, ela foi lá, né? E os pais dessa menina, né? Então ficaram talvez orgulhosos se soubesse disso, que ela estava lá na Síria, levando o nome de Deus. Então, aonde que você estiver, no seu estado, no seu país, no seu trabalho, aonde que você estiver, você pode ser
aquele que vai semear bem a palavra de Deus, você vai ser o representante de Deus. Aí então a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas que precisam de Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção também, irmãos, é mais uns camaradas super importantes, ainda mais agora falando de militar, né? Tem mais um grupo de importantes, além de Naamã, além de Eliseu, além dos reis da Síria, de Israel, tem os oficiais, né? No versículo 14, vai mostrar, só para a gente olhar o contexto do texto, é que esses oficiais, eles dão uma boa orientação a Naamã, né? Fala, Naamã, você precisa, olha só, obedeça aí o profeta e vai mergulhar. E aí acontece então, os irmãos no final lá do texto vai dizer que Naamã ficou curado da sua lepra, né? Então, olhando para essa menina, que eu não quero falar dos oficiais, nem de Naamã, nem de Eliseu, voltando para a menina, essa menina então ela tinha tudo para ser indiferente, mas ela fez a diferença na vida de Naamã. O que então nós podemos aprender com essa menina? Eu gostaria, irmãos, de ver então. É uma menina então que ela tinha tudo para não fazer nada, ficar emburrada, né? Como alguns ficam. Estou longe de casa, estou com saudades, eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas ela não fez isso. Ela tinha tudo para ficar triste, ela era escrava, ela estava longe da família, longe da terra dela, né? E nós vemos então que essa menina, ela faz essa grande diferença. Nós somos convidados, irmãos, Deus apostou em nós, colocando a gente no mundo para a gente fazer a diferença. Sabe? Você pode fazer a diferença, né? Às vezes nós falamos, mas como que eu vou fazer a diferença? Eu sou insignificante, eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro, sabe? A gente dá um monte de desculpa para ficar calado, para não fazer nada. Essa menina, então, ela nos ensina algumas coisas nessa noite que eu gostaria de passar aos irmãos. Então, como fazer a diferença? Olhando para essa menina, a primeira coisa que nós podemos ver é não olhe para as circunstâncias, né? Como nós já falamos do contexto, do texto, já está bem falado, onde que ela estava, quem era ela, uma escrava que ia trabalhar na casa de Naamã, longe da família, eram as circunstâncias que ela estava vivendo, estava longe da terra dela, né? Quem gosta de ficar longe da terra? Né? Quem gosta de ficar longe de casa? Quem gosta de ser escravo? Ninguém. Então, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente não faz nada. A gente fica com medo, não é? Nós estamos, a igreja, irmãos, está com alguns projetos, mesmo na pandemia, nós estamos tendo projetos, né? O projeto Agasalho, o projeto Cesta Básica, o projeto Visita, o projeto de alargar as nossas tendas está a todo vapor, vamos dizer assim, né? No tamanho da nossa igreja, nós temos, claro que temos o nosso limite, sim, mas nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, enquanto temos tempo de vida, né? Enquanto nós temos oportunidades para fazer, e é graças a Deus porque nós podemos contar com a igreja, podemos contar com os irmãos que nos conhecem, e assim então o projeto da igreja ir para frente. Então essa menina então nos ensina que apesar de tudo, apesar de ser escrava, apesar de estar longe da família, apesar da terra distante que ela estava, ela fez a diferença quando ela não olhou para as circunstâncias. Que nós também, nesse momento, não possamos olhar para as circunstâncias, né? Ficarmos tristes, ficarmos abalados, ficarmos com medo. Claro que nós temos que ter todo o cuidado, mas nós também deveremos também avançar um pouco mais. Então, essa menina nos ensina que nós precisamos, ou quando fazemos a diferença, quando nós não olhamos para as circunstâncias. Tem uma música que a gente canta, né? Não olho para as circunstâncias, não, olho para o seu amor, né? Eu emendaria e colocaria, olhe para o seu poder, olhe para o seu nome, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, né? E aí então nós vamos para frente. Nós não podemos então ficarmos com medo de não trabalharmos para o Senhor. E que nós possamos então, irmãos,
trabalhar para Deus, não importando aonde que nós estamos. Ele quer ver, ele apostou em nós, colocando a gente no mundo para fazer a diferença. A menina fez a diferença na vida de Naamã, sim ou não? Claro que sim, né? Curou na vida, na família. A família deve ter ficado muito contente. A história não completa isso, mas eu quero conjecturar, eu quero imaginar aqui que essa menina fez essa grande diferença na vida de Naamã, né? Imagina só, essa menina naquela casa, né, respeitada. E você vai ver depois que Naamã, ele dá uma... Eu não vou afirmar aqui, mas Naamã parece que meio se converteu, né? Porque ele vai dizer assim, olha, não quero mais fazer sacrifício. Né? Não quero mais fazer sacrifício. Termina de ler do 5, de 1 a 19, você vai ver o que Naamã fez. Então ele respeita o Deus de Israel por causa dessa menina. Se ela ficasse calada melhor, não iria ter esse desfecho, né? Essa história bonita. Então é nesse ambiente onde tudo lhe parecia contrário, é que a menina fez a diferença. Em uma terra distante, vivendo como escrava, desacreditada, perdida da sua família, né? Porque perdeu mesmo a família, ficou por lá, suas referências sendo apenas uma menina. Ela não tem nome, tem mais isso, né? Nem nome essa menina tem, como nós vemos aqui no texto. Mesmo diante de todo este quadro, ela fez a diferença. Eu e você, nós, com aquilo que temos, com a altura que temos, né? Com o peso que temos, com o dinheiro que temos, nós somos chamados a fazer a diferença. Faça a diferença aonde você está. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com essa menina, como fazer a diferença, é que ela aproveitou a oportunidade, né? Aonde Deus colocou essa menina, ela aproveitou a oportunidade, a menina aproveitou a hora certa, a pessoa certa, com quem compartilhar a sua fé. Ela estava ali falou com aquela mulher, a esposa do Naamã, e aí então ela aproveitou a oportunidade para falar do grande Deus, para falar que Deus o curaria. Não tem problema que Deus não cura, não tem problema que Deus não soluciona, não tem problemas que Deus não visita e dá uma resposta. Né? E nós sabemos a resposta, e nós sabemos quais são as respostas do Deus soberano. Né? Espere, não, mais tarde. Então essas são as respostas do Deus soberano. Nós podemos pedir, e essa menina então ela aproveita essa oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade, né? Aonde nós estivermos para falarmos desse Deus poderoso. Então essa menina ela aproveita a oportunidade, ela ganha o respeito de quem a ouvir através do seu testemunho. Já pensou uma menina escrava? Quem que ia ouvir ela? Né? Mas a partir do versículo de número 3, que ela afirma com toda certeza, alguém parou para ouvir. E ouvindo ela, ele recorreu à pessoa certa, que foi o profeta que através de Deus fez o milagre na vida de Naamã. Então, irmãos, aproveite a oportunidade. A oportunidade sempre é dada a nós. Né? Às vezes, não de falarmos de Jesus abertamente, mas de você aplicar os frutos do Espírito Santo que você tem. Né? O amor, a paciência, né? Alguns frutos do Espírito Santo que está em nós, o perdão. Nós precisamos, então, aproveitar a oportunidade dessa forma. Sendo boa pessoa, é fruto de Deus para nós. São características dos filhos de Deus. Então aproveite a oportunidade. Nós precisamos então, nesse mundo tão difícil, quando uma raridade às vezes alguém vir à igreja, né? Ainda mais algumas igrejas, a igreja que não oferece tantas outras coisas extra-bíblicas, né? Como por exemplo a nossa e algumas outras. Então vamos aproveitar a oportunidade daqueles que nos visitam. Né? Talvez não exageradamente e não também sendo omisso a isso. É uma oportunidade que nós temos de conhecer as pessoas. E assim, então, Deus concede a oportunidade a cada um de nós. Então, essa menina, ela faz a diferença. Ela poderia ficar de boca calada ali. Né? Era uma escrava. Escrava não fala nada. Empregado tem medo do patrão. Mas ela, com toda intrepidez, toda certeza, ela disse: conheça o profeta de Israel, e ele vai te curar. Então, nós também temos esse Deus. Deus já fez um milagre na sua vida. Deus já
fez a diferença na sua vida. Você pode contar isso a outras pessoas. Deus me curou, Deus me ajudou, Deus está comigo. Isso é uma oportunidade, é um testemunho a contarmos às outras pessoas. Mas aprendemos, irmãos, a terceira coisa que para nós fazermos a diferença. Não tenha medo, mesmo diante de grandes homens, né? Mostre um grande Deus. Isso aí nós vimos no contexto bíblico. Não tenha medo. Como eu já disse, aquela menina era escrava. O homem cheio de medalha, cheio de brevês, cheio de uma farda de um camarada herói de guerra. O texto vai dizer isso. O texto está dizendo isso. E ela poderia ter medo. Então, vendo aquelas medalhas tilintar, o homem entrando ali com aquele coturno, batendo forte, ela não teve medo. Então, mesmo diante de grandes homens, que Naamã, sem sombra de dúvida, a Bíblia apresenta ele como um grande herói de guerra. Era um grande homem respeitado. Mesmo diante de grandes homens, mostre um grande Deus. Eu poderia também dizer ali que mesmo diante das grandes dificuldades, que era a lepra de Naamã, mostre um grande Deus. Mesmo diante dos grandes problemas, nós temos um grande Deus. Então nós precisamos aí não ter medo de compartilhar a nossa fé. Não ter medo de compartilhar o Deus que nós temos. O Deus que nós temos é poderoso para fazer aí isso que ele fez com Naamã, e Efésios 3:20 vai dizer que infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então esse é o Deus que nós conhecemos. Seja fiel ao Senhor onde Ele te colocou. Um dos nossos maiores desafios é compreender onde estamos e como podemos ser usados por Deus, onde Ele nos colocou, seja usado por Ele. Essa menina então compreendeu de forma muito clara a oportunidade que ela teve, que estava diante dela, que era aquele desafio de curar Naamã. E nós podemos então, irmãos, olhar para essa menina e ver a grande fé dela. Ela foi fiel ao seu Deus e fez toda a diferença na vida de Naamã e de toda a sua família. E hoje também essa menina sem nome, ela faz diferença nas nossas vidas. Nós precisamos aprender com essa menina, fazendo a diferença no mundo. Relembrando então, não olhe para as circunstâncias, faça a diferença, aproveite a oportunidade e faça a diferença, não tenha medo diante de grandes homens, faça a diferença apresentando, mostrando um grande Deus. E finalmente, irmãos, nós podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas da seguinte forma: se não fosse a menina sem nome, o que seria de Naamã? Talvez caminharia para a morte. Não é verdade? Continuaria ali se batendo, continuaria ali com vergonha do seu corpo. Mas depois os irmãos vão olhar que ele fez uma coisa simples, era a obediência. Que ele tinha que mergulhar 7 vezes para ele ser curado, em nome do Deus de Israel. E ele fez isso aí, e nós vemos então que nós temos então que obedecer esse Deus. Ele quer curar a cada um de nós, quer curar aqueles que nós conhecemos. Eu gostaria só nessa conclusão fazer algumas considerações, irmãos. Lembra de alguma pessoa que fez a diferença na sua vida quando você mais precisava? Lembra de alguém? Eu lembro. Claro que eu sou bem mais velho do que aqueles que estão aqui no templo e talvez aqueles que estão em casa. Mas muitas pessoas fizeram diferença na minha vida. Algumas pessoas que fizeram essa grande diferença. E você tem também. E nós temos também. Então essa menina aqui, ela fez a diferença na vida de Naamã. Talvez na vida de Naamã foi com a cura. Às vezes, nós tivemos uma diferença de alguns irmãos em nossas vidas com a palavra, com incentivo, com o ombro amigo, com uma visita. Então, temos pessoas que fez a diferença nas nossas vidas. E lá atrás também nós tivemos os pais da igreja. Aqueles que vieram trazendo a palavra até hoje para nós, que faz essa palavra faz a diferença em nossas vidas hoje. Uma segunda coisa, esta menina tinha tudo para ser indiferente, como eu já disse para os irmãos, mas ela fez a diferença onde Deus a colocou. Você consegue compreender como Deus quer te usar hoje? Aonde Ele te colocou hoje? Então, aonde que nós estivermos, aonde que Deus te colocou, é aí que você
tem que fazer a diferença. Aplicação 3 para a vida. Quais são as maneiras que você pode demonstrar fidelidade ao seu Deus onde você está? Né? Aquela menina mostrou fidelidade. Eu conheço, eu vou falar. Isso é ser fiel. Eu vi cura lá em Israel, eu vou falar aqui na Síria para Naamã que Deus pode curar ele. Então, sejamos fiéis a Deus, aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, na família, né? Não negue a Deus, seja fiel a Ele, fale de Deus, você é fiel a Ele. Você, se perguntarem se você é cristão, levante a mão, eu sou cristão, confio na palavra, confio em Cristo, nos evangelhos, não decepcione. E essa menina, então, nós aprendemos com ela que ela não foi infiel a Deus, muito pelo contrário, mostrou fidelidade. Eu conheço Deus, um Deus que cura, né? Ela não teve medo. Nós não podemos aqui nem imaginar se Deus não curasse Naamã, porque ele ia curar, porque ele era Deus. E assim que ela pensou. Então, irmãos, que nós possamos aí saber que Deus é o Deus que coloca a gente no mundo para a gente fazer a diferença. Eu não sei com o que você pode fazer a diferença, mas Deus te colocou aqui no mundo para fazer a diferença. Faça a diferença. Na sua igreja, na sua família, na sua casa, onde Deus te colocar, faça a diferença. Seja uma pessoa diferente, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Continuamos, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão. Vamos estar orando. Gostaria de apresentar aos irmãos pedidos de oração que nós temos aqui. Primeiro deles, irmãos, nós vamos orar pelos missionários que estão da nossa igreja, aqueles que a gente conhece, e por aqueles também que estão espalhados pela face da terra, né? Todo mundo, todos os lugares. Oramos também pelos projetos da igreja. Nós pensamos para o ano começarmos no segundo semestre, e para o ano que vem, chamamos de alargar as nossas tendas, né? Evangelizar mais através dos pequenos grupos. Então esse é um projeto da igreja, nós queremos pedir que os irmãos estejam aí acompanhando esse desenrolar, né? Que está acontecendo, vai acontecer em nossa igreja. E avisar também que, já pegando o gancho aqui, domingo nós não estaremos aqui, estaremos na 8ª igreja, apresentando lá o pastor Edelson, né, para a 8ª igreja também, para estar conosco lá. Também queremos orar pelos enfermos, né, entre eles a Marta, que está internada. Nós queremos clamar pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus sobre a vida da Marta, né, que até agora, pelos que chegou até nós, não está muito bem. Agradecemos também pela Jennifer, né, que nós fomos visitar ela está em boa recuperação, que assim continue Deus com a sua mão sobre a sua vida. Oramos também pelos desempregados, por aqueles que precisam de um trabalho, oramos pelas famílias da igreja, pelas famílias de modo geral, oramos pelas igrejas também, né, para que Deus fortaleça cada irmão, e fortalecendo a cada irmão, a igreja é fortalecida, né? Porque a igreja ela é composta 2 irmãos, né? E assim cada um desenvolve os seus dons, como nós dissemos aqui. A manutenção da igreja ela é feita pelos membros da igreja. E na 5ª igreja nós queremos agradecer muito a você que tem nos ajudado. Queremos também, irmãos, não só pedir, mas também agradecer a Deus pela salvação, pelo amor, pela proteção dele para conosco, pela fé que é desenvolvida em nós, né? Tem conversado com alguns irmãos e tem demonstrado essa fé diante dessas dificuldades que nós passamos. Nós também queremos pedir por aqueles enlutados que perderam alguma família, algum membro da família, amigos, parentes, né? E nós, então, oramos nesse momento. Abaixe sua cabeça e vamos orar a esse Deus que ouve as nossas orações. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Assim como aquela menina, Senhor, diante do texto que nós lemos, uma menina que foi muito sábia, que foi muito inteligente, que teve fé. Nós também, ó Deus, sabemos que tem um Deus que cura. Um Deus que visita,
um Deus que faz milagres. Aquele Deus, ó Deus, de Israel, é o mesmo Deus hoje. Será eternamente, para sempre e sempre. É diante do Senhor que nós nos colocamos aqui agora. Colocamos a Deus os nossos missionários, aqueles que pregam a Tua palavra também, que têm intrepidez em dizer que o Senhor é o único capaz de mudar, de transformar vidas, que o Senhor vai voltar de acordo com a Tua palavra, Deus. Esteja, Deus, com o coração desses missionários, suprindo eles, a Deus, primeiro da Tua palavra, da esperança, das promessas do Senhor sobre a sua vida. E, ó Deus, em segundo lugar também, aprimorando, Senhor, no conhecimento do Senhor, dando, Senhor, a eles todas as condições psicológicas, de saúde, física, para estarem, ó Deus, indo anunciar, jogar a semente, ó Deus, que é a Tua palavra, Pai, e que ela possa germinar no coração de cada um. Nós pedimos também, ó Deus, pelos projetos da nossa igreja, pelos projetos das igrejas de modo geral. A nossa, Deus, que nós pensamos aí para os próximos dias, os próximos anos, alargar as tendas, que possamos, ó Deus, ser bem-sucedidos, que possamos, ó Deus, ter o apoio, que nós possamos, ó Deus, ter sucesso e que assim, ó Deus, se for da Tua vontade, ó Deus, teremos sucesso. Ajude, Senhor, aproveito para orar também pela 8ª igreja, Senhor. Esteja ali com aqueles irmãos, esteja abençoando aquele lugar. Esteja, Deus, com a Tua palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esteja, Deus, falando a nós que estamos, ó Deus, fazendo parte desta igreja, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos membros da igreja. Esteja, Deus, consolando, esteja, Senhor, curando, esteja, Deus, fazendo um milagre na vida de cada um, Pai. Eu quero, Deus, pedir também pelos enfermos, dentre eles, Senhor, a nossa irmã Marta, que precisa muito das nossas orações, da Tua misericórdia, do Teu amor. Ela está internada, Senhor, e precisa revigorar o seu corpo, ó Deus. Esteja abençoando aquela vida, Pai. Esteja dando condições, ó Deus, dela fortalecer o seu corpo. Abençoe também a sua família. Abençoe, Senhor, o Jorge, Senhor, os seus filhos. Esteja, Deus, com todos eles para que possam estar, ó Deus, dependendo exclusivamente, Senhor, do Senhor, porque, ó Deus, o que tinha que se fazer já está feito. E, ó Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa irmã nas Tuas mãos. Nós queremos também Te agradecer, ó Deus, pela nossa irmã Jennifer, que passou por uma cirurgia, Senhor, e agora, Senhor, está bem, está se recuperando bem. Nós pedimos, ó Deus, o fortalecimento dela para que ela volte ao seu trabalho, ao seu dia a dia normal, junto do seu trabalho e com a sua família, Pai. Eu quero, ó Deus, também pedir, ó Deus, pelos desempregados, que o Senhor esteja visitando, dando trabalho, dando condições, ó Deus, de manter, Senhor, a sua família e a si próprio, Senhor, a cada um. Abra as portas, Pai. Pedimos, ó Deus, pelas famílias da igreja, qualquer problema, ó Deus, que os irmãos estejam passando, seja financeiro, seja espiritual, seja doença, Senhor, seja qualquer problema, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja livrando e cuidando dos irmãos. Oro, Senhor, pelo Robinho, Senhor, que logo, logo estará no nosso meio. O Senhor esteja cuidando dele, da família dele. E, ó Deus, dê oportunidade também à igreja, Senhor, a ajudá-lo a cada dia, Pai. Abençoe o Robinho onde ele estiver e que ele possa, Senhor, logo estar, ó Deus, também junto com a sua família, Pai. Eu também quero pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que perderam algum membro da família nesses dias. É o caso da nossa família, é o caso de outras famílias, Senhor, também. Esteja consolando, esteja orientando, Senhor, no que se deva fazer. Porque, Senhor, quando olhamos para o Senhor é aquele Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é um Deus que acompanha o Teu povo e não deixa o Teu povo pela estrada, e não deixa o Teu povo desanimado. Anime, Senhor, a cada um daqueles irmãos que estão nesses dias, ó Deus, enlutados, Pai. Enfim, ó Deus, também eu quero Te agradecer, não só pedir, mas agradecer também, Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, que um dia nos chamou das trevas, nos colocou na luz, e agora, Deus, nós devemos prosseguir na nossa fé, prosseguir no nosso cristianismo. Nós precisamos, ó Deus, buscar o Senhor mais e mais, nos dias tão difíceis, Senhor, de fazer a diferença como nós falamos hoje. Nós queremos
fazer a diferença na nossa igreja, na nossa família, onde nós estivermos. O Senhor nos ajude para que possamos fazer a diferença, Pai. Eu também quero te agradecer pela proteção do Senhor, pelo amor que o Senhor tem pela igreja, pelo amor que o Senhor tem por cada irmão, pelo amor que o Senhor um dia demonstrou ali na cruz por cada um de nós. E que os homens, ó Deus, que ainda não te conhecem, que possam entender esse amor e fazer, ó Deus, a tua vontade. Ó Deus, fica conosco. Nós, ó Deus, somos dependentes do Senhor e queremos sempre a tua presença em nossas vidas, Pai. Nos ajude, fica conosco, Senhor. Entregamos esses pedidos, esses agradecimentos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, nosso culto de reflexão, de oração e reflexão da palavra de Deus, vamos cantar o hino de número 299, que é Renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Finalizando o nosso culto de oração e reflexão da palavra de Deus, queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora. Continue a nos acompanhar e que Deus abençoe e nos ajude sempre.